Muito bem, como sempre, sejam todos bem-vindos a RT Concursos. Estou de volta na área Prof. Tudan para falar um pouco mais de porcentagem. Vamos lá? Tratar um pouco mais sobre esse assunto tão delicado e sempre presente na sua prova? Vamos dar uma olhadinha então. Falamos inicialmente, né, na parte de definição de porcentagem, que a porcentagem é uma fração bonita, cujo denominador é 100. Ensinamos aí como usar os melhores recursos, que são ali os detalhes de pular com a vírgula para ter 1%, para ter 10% também. E agora é hora de a gente falar de aumentos e descontos, tá? Existem muitas situações que ocorrem ao aumento ou desconto sobre um valor dado, ou até é dado um valor após um aumento ou após o desconto e é pedido o seu valor inicial. Então essas situações podem ser resolvidas de várias formas, né? Mas é sempre bom que a gente consiga fazer uso de atalhos para se diferenciar do nosso concorrente na hora da prova. Então muita atenção nessa aula agora, tá? Vamos imaginar que certo produto sofreu um aumento de 20% sobre o seu valor inicial. Qual é o novo valor desse produto, né? Muita gente vai fazer isso em etapas. Se a gente sabe o valor inicial, a gente aplica 20% sobre ele, calcula o tal do aumento e vai lá e soma, né, ao valor original, chegando ao valor já após o aumento. Beleza. Se eu não sei o valor inicial, o que, que eu faço então? A gente vai ter que sempre supor que o produto inicial valia 100%. E quando sofre um aumento de 20%, passa então a valer 120% do seu valor inicial. Então, quando a gente fala em taxa unitária, também haverá taxa, né, um valor, um fator de aumento para falar sobre esse novo produto. Por exemplo, o chamado fator de catalisação, tá? É o número pelo qual eu vou multiplicar o valor inicial para obter o valor final no pulo do gato. Ao invés de fazer o cálculo do aumento e agregá-lo ao valor inicial, chegando ao valor final, o que eu vou perceber? Se eu tenho 100% e recebo 20% de aumento, eu vou ter ao final 120%. E 120% não é a fração 120 sobre 100? E isso dá origem ao fator 1,2. Basta você lembrar que o 1 é 100%. Então 1,2 corresponde a 120%. Então como é que a gente vai fazer o cálculo por esse fator de capitalização? Então basta somar 1 à taxa unitária. Lembra que o 1 é o 100%. Então, se eu falo de um acréscimo de 45%, o que eu penso? Que eu tenho 100%, vou crescer 45%, chegando a 145%, que vai ser aqui a fração 1,45 sobre 100, ou 1,45. Já se for um acréscimo de 20%, como nós já falamos, você tem 100%, ganhou 20%, chegou a 120%, que é 1,2. Entendendo o teu resultado, né? Para aumentar então o preço de um produto em 20%, basta eu multiplicá-lo por 1,2, para não ter que fazer em etapas. Então, por exemplo, se o produto custa R$ 1.500, você pode muito bem chegar lá e calcular 20% de 1.500. Pode. Lembra que 10% de 1.500 é 150, logo 20% vai ser 300. Pega 300 e soma aos 1.500. Quanto que vai dar 1.500 mais 300? Certinho, o mesmo resultado final. Só que você vai gastar mais tempo dando esses pulinhos do que indo de forma direta, né, ao valor final pelo uso do fator de aumento, tudo bem? Então, normalmente, o fator de aumento é superior a 1. É 1 mais a taxa unitária referente ao próprio aumento. Exemplos aqui para você reforçar. Um acréscimo de 30% é 100% mais 30%, que vai dar ali 130%, ou o fator 1,3. Um acréscimo de 15%, da mesma forma é 100% mais 15%, resultando em 115%, fator 1,15. Então significa que tudo que você multiplicar por 1,15, você está aumentando 15%. Já um acréscimo de 3% é isso, 1,03. E acréscimo de 200% seria o quê? 100% mais 200%, dando 300%, que seria o fator 3. Beleza? Aqui para a gente fazer um teste rápido, te aconselho a pausar a máquina, fazer e corrigir comigo. Acréscimo de 15% então. 100% mais 15%, dando 115%. Fator 1,15. Um acréscimo de 20%, já foi dito agora, é 100%, mais 20%, dando 120%. Fator 1,2. Um acréscimo de 4,5% é o mesmo 100%, mais 4,5%, totalizando 104,5%. E aí cuida, tá? Fator 1,045. Beleza?
254% de aumento é 100% mais 254%, fechando 354%, fator 3,54. Já o aumento de 0% é 100% mais 0%, fechando os mesmos 100%, fator 1. Obviamente, tudo que você multiplica por 1 é o próprio objeto, né? Um aumento de 63% é 100% mais 63%, que é 163%, fator 1,63. 24,5% vai dar 100%, mais 24,5%, resultando em 124,5%, fator 1,245. Para fechar, aumento de 6% vai ser 100%, mais 6%, fechando 106%, fator 1,06. E aí, sempre que a questão falar de aumento e você quiser atalhar, multiplica o valor inicial por esse fator e você chega ao valor final, tudo bem? Tá, mas e se for uma questão de desconto, né? Então imagine que um produto sofreu um desconto de 20% e a gente quer saber o que acontece, né? Qual é o novo valor desse produto? Se a gente não sabe o valor inicial, fica complicado fazer o cálculo. Mas o que a gente pode garantir é que eu parti de 100%, sofri um desconto de 20% e com isso eu tenho agora 80% do valor inicial. A lógica é a mesma do aumento, só que agora é para subtrair, para diminuir. Então, o chamado fator de descapitalização é o número pelo qual eu multiplico o valor original para obter o valor final sem dar pulinhos, indo direto na jugular da questão. Então, quando eu falo em de desconto de 20%, eu vou ter ao final 80%, né? Porque eu tinha 100%, perdi 20%, ficando com 80%, fator 0,8. Então, sim, o fator de aumento é o quanto aumentou do 100%, que é o 1. É sempre 1, alguma coisa. Já o fator de desconto é o que você perdeu do 100%. É sempre um fator menor do que 1. Só cuida que o fator 0,8 não é um desconto de 80%. É um desconto de 20%, porque o que vai sobrar para você são os 80% restantes. Você queima 20%, ficando com os restantes 80%. E aqui da mesma forma que a gente fez no aumento, né? Como é que a gente calcula aqui os fatores, né? Então, um desconto de 45% não é fator 0,45. Cuidado! É ter 100%, perder 45%, ficando com 55%, que vai gerar o fator 0,55. O fator é o que você tem ao final. Se é aumento, vai ser mais do que 100%, por isso que o fator é maior que 1. Se é desconto, vai ser o que você perdeu descontados do 100% ou do 1. E aí o fator de desconto de 20% vai ser o fator 0,8. Então, se eu tenho ali um produto de R$ 1.500 que sofre um desconto de 20%, eu posso calcular 20% de 1.500, que vai dar os mesmos 300 do exemplo do aumento. E aí eu desconto 300 de 1.500, chegando aos mesmos 1.200. Mas mais fácil que isso era multiplicar o 1.500 pelo fator 0,8. Tudo bem? Mas é claro que tudo vai depender de você, candidato, de você, meu aluno, na hora da prova, optar pelo fator de aumento ou desconto, ou fazer o cálculo paralelamente e somar, no caso do aumento, ou subtrair, no caso do desconto. A decisão é sua e tá tudo bem. Ali uns exemplos, né? Como é que eu faço o desconto de 30%? Eu pego 100%, tiro 30%, ficando com 70% e multiplico por 0,7. Já um desconto de 15%, eu vou partir de 100%, perder 15%, ficando com 85%, fator 0,85. Já um desconto de 3% é ter 100%, perder 3%, ficando com 97%, fator 0,97. E aí um desconto de 50%, aí sim, nesse caso, como você perde metade e fica com a outra metade, o fator é igual ao desconto, mas é uma mera coincidência, porque você perde metade da laranja e fica com a outra metade, tá? Então aqui o fator é igual ao desconto, mas é só porque é metade. Observe que em todos os outros, o fator é o que sobra, não é o valor exato do desconto que você dá. Beleza? Pausa a máquina, faz comigo e corrige. Vamos lá? Um desconto de 15%, qual é o fator referente a ele? É ter 100%, perder 15%, ficando com 85%. Fator 0,85. Um aumento de 20%, aliás, um desconto de 20%, é ter 100%, perder 20%, ficando com 80%. Fator 0,8 ou 0,80. Já um desconto de 4,5% é ter 100%, perder 4,5%, ficando com 95,5%, fator 0,955. Já um desconto de 10% é ter 100%, perder 10%, ficando com 90%, fator 0,9.
um desconto de 63% me deixaria com apenas 37%, fator 0,37. Um desconto de 24,5%, eu teria que descontar esse valor do 100%, ficando com 75,5%. Daria fator 0,755. E aí um desconto de 6% é ter 100%, perder 6%, ficando com 94%, fator 0,94, tá? Então o uso do fator, gente, não é obrigatório, ele é opcional, mas ele ajuda muito na hora da prova a dinamizar algumas questões, beleza? Exemplo de aula aqui então. Um aluno da RT Concursos, aprovado e nomeado em um concurso público, tomou posse no cargo. O salário que era de R$ 7.200 sofreu um aumento e passou a ser de R$ 8.640. Qual foi o aumento percentual do salário dele? Aqui, mais uma vez, eu falo a importância do aluno ler as alternativas de resposta. Elas são afastadas? São inteiras? São quebradas? Observe que nessa questão, nesse exemplo de aula, temos uma distância muito grande entre as alternativas, de 5%, às vezes 10%, às vezes até 20%, e todos são valores bem exatos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeiramente, entender que nós saímos de um valor de R$ 7.200 de salário para R$ 8.640. O primeiro passo era calcular qual foi o aumento real que houve, diminuindo aí de 8.640 os 7.200. E achando ali R$ 1.440 de aumento. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí. Para fazer o cálculo de quanto que esse valor representa em relação aos 7.200, para descobrir o aumento percentual, muitos vão optar pela regra de 3, chamando os 7.200 de 100%, o 1.440 de x%, fazendo o cruzamento, isolando o x e gabaritando a questão. Sim, mas quem estava atento à minha aula inicial de porcentagem sabe que a regra de 3 não é o recomendado em questões de porcentagem. O único cenário que eu vou te dizer vai feliz é quando eu tenho o final, sei do aumento ou do desconto que foi aplicado e quero o inicial, quero regredir. Aí sim a regra de 3 é a melhor solução. Em qualquer outro caso não vai ser. E aqui não seria diferente. Então o que você pode fazer? Ou dividir o aumento pelo original, ou, analisando as alternativas de resposta, perceber que se você pensar em 10% do salário inicial, que é 7.200, vai dar R$ 720. O aumento dele foi, teoricamente, o dobro disso, né? Então, o aumento foi de 20% dos mesmos 7.200, que é 1.440. Portanto, o que nós temos é um aumento de 20% na alternativa D. Tudo bem? Isso tateando a questão e indo, obviamente, pelos atalhos mais sugestivos. E eu sou muito enfático nisso, tá? Usem os atalhos. É o seu diferencial em relação ao seu concorrente. Se você não se diferenciar, a banca não vai te escolher. Me desculpa falar uma verdade, mas tem que se diferenciar. Tudo bem? Fizer a divisão ali, vai dar 0,2. Não tem problema, não está errado, mas ainda assim, pela leitura das alternativas, analisando elas, vendo que elas são distantes umas das outras bastante, um modo de segurança bem legal e são valores inteiros, dá para perceber isso. Que 1.440 não é 10%, não é 50%, não é 15%, é de fato 20% na nossa alternativa D. Muito bem. Um tema muito comum abordado em concursos são os acréscimos e descontos sucessivos, né? É quando isso tudo acontece em etapas e uma atrás da outra, como se fosse um efeito cascata, tá? É muito comum para os alunos isso em prova e é muito comum que vocês cometam o mesmo erro, que é pensar que algo que aumentou 10% voltaria para o original diminuindo 10%. Isso não acontece, tá? Da mesma forma, 2 aumentos de 20% não implicam num aumento de 40%. Não é só somá-los, tudo bem? E é fácil você perceber isso. Pensa aqui num objeto que custasse R$100. Aumentou 20%, vai aumentar 20%, vai para 120. Se o próprio 120 agora aumentar 20%, ele aumentaria R$24, indo para 144. E 144... em relação aos 100 originais, é 44% de aumento, porque aumentou R$44 de 100. Então, aumentos sucessivos ou descontos sucessivos são efeito cascata tipo juro composto, é sobre o valor atual. O segundo aumento é nesse cara que ele vai agir aqui. O primeiro é no primeiro valor. Por ter essa diferença, não dá para somar, porque são porcentagens aplicadas em valores diferentes. Tudo bem? Então, ou você usa os fatores de aumento, ou você faz aqui como eu fiz um exemplo.
Se eu usar o fator de aumento, era só multiplicar 1,2 por 1,2, que são os fatores referentes aos dois aumentos, chegando ao fator 1,44, que representa 44% de aumento acumulado. Tudo bem? Aqui mais um exemplo de aula para a gente entender um pouco mais sobre isso. Ó. Um curso aqui na RT Concurso sofreu um aumento de 30%, em seguida outro aumento de 20%. Podendo afirmar que esse aumento total é de que valor percentual? Será que é de 50%? Será que é só somar 30 mais 20? Claro que não. E uma forma fácil da gente ver isso é perceber que imagina que o curso custasse R$100, tá? Aí teve o primeiro aumento de 30%, que seria R$30, né? Lembra que o aumento percentual sobre o 100, e é por isso que eu opto por R$100 como valor de suposição, é para ganhar tempo, é para ganhar moral, é para ser uma coisa legal para a gente. Então, o primeiro aumento é de R$30 e a gente passa a ter ali um valor de R$130 do curso. Aí o próprio curso sofre agora um outro aumento de 20%. Só que agora esse aumento de 20% não é sobre os 100 originais, é sobre o 130. Se eu sei que 10% de 130, Duda me ensinou isso, é movimentar a vírgula numa casa para a esquerda, vai ser 13, então 20% dos mesmos 130 é o dobro de 13, que seria 26. Então aqui vai aumentar R$26, chegando ao valor final de 156. Para eu achar o aumento real, é só ver esse pulo do gato. Quanto que aumentou ao longo de todo o processo? E eu já te adianto, independentemente se são vários aumentos, mais aumento do que desconto, se aumenta 2, desconta 3, se é alternado, se aumenta desconta ou aumenta, não importa. O que importa é comparar o inicial 100 com o final 156. Isso me dá um ganho de 56. E aí, o 56 que eu ganhei em relação ao 100 que eu tinha, isso aqui não é uma porcentagem na sua forma genuína? Vai dar 56% de aumento. Tudo bem? Então, aumentar 30 e aumentar 20 não é aumentar 50, é aumentar mais do que 50, é aumentar 56%. Outra maneira de resolver essa questão de forma mais direta, gente, era usar os fatores de aumento, tá? Lembrar que o aumento de 30% gera fator 1,3 e um aumento sequente de 20%, fator 1,2. E quando eu multiplico os dois fatores, eu tenho 1,56. E aí vem a jogada de mestre. Se eu entendo que a porcentagem, um aumento ou um desconto gera um fator, eu tenho que ter a capacidade de entender que esse fator é um aumento ou um desconto. Como o fator 1,56, ele é 156 sobre 100. Ou 156%. Então, o fator final me indica que eu tenho, depois de todo esse trâmite, 156%. Como 100% era original, eu ganhei os outros 56%, porque eu parti de 100%. E, ao final, eu estava com 156%. Então, seria uma forma de enxergar essa mesma lógica por esse ponto de vista aqui. Ó. Aqui eu tenho 100%. Aqui eu tenho, afinal, 156%. Então, vai dar o mesmo ganho, usando aí os fatores de aumento, tá? Duda, mas se forem 3 aumentos, multiplica os 3 fatores e tira um deles. É só tirar um. Pega o fator resultado e tira um. Subtrai um, porque você parte de 100%. Ah, se eu tiver 10 aumentos e 10 descontos, aí vai dar trabalho multiplicar todos esses fatores. Mas, ao final, você vai ter o fator resultado. Se ele for acima de 1, é porque no final você ganhou. Se for abaixo de 1, é porque você perdeu. E é só calcular. O quanto aumentou de 1 é o ganho. O quanto está abaixo de 1 é a perda. Por exemplo, então, 2 aumentos de 10%. Aliás, um aumento de 10% e um desconto de 10%. Não volta para o original. Olha aqui meu exemplo. Eu tinha 100%, aumentou 10%, foi para 110%. Quando ele perde 10%, ele perde 11%, vai para 99%. Testa com R$100. Eu tinha R$100. Aumentou 10%, foi para 110. Agora, o 110 desconta 10%, que seria 11, vai para 99. Então, quem acha que algo que aumentou 10% e foi para 100, para saber o original é só tirar 10%, está errado. Assim como 2 aumentos de 10 não geram um de 20, aumentar 10 e diminuir 10 não volta para o original. Por quê? Pelo mesmo motivo já explicado antes. Esse aumento é aplicado nesse cara, esse desconto nesse outro. São valores diferentes. Então, não são somáveis, não são agregáveis. Até inventei a palavra agora, tá? Não dá para somá-los, tudo bem? E aqui, para a gente já ir encerrando, mais um exemplo de aula. Olha lá. Os bancos vêm aumentando as suas taxas, né? Isso a gente sabe muito bem. Teve um aumento de 30% no primeiro semestre, depois 10% no segundo semestre.
então, qual foi a sua média de aumento tarifada naquele ano, né? Então, pensa comigo. Ele aumentou 30 e depois aumentou 10. É somar os dois e aumentar 40? Não. Vai ser um pouco mais do que 40. Então, já pode marcar a letra D sem pestanejar. 40 não é e nem menor. Tá? E 50 já seria muito alto. Mas quer ter certeza disso na hora da prova? Pega aqui R$100, que é a taxa. Ela aumenta 30%. Quanto que é 30% de 100? É R$30 a mais. Vai para 130. Que agora vai aumentar 10%. Aí esse aumento de 10% é sobre os 130. Então vai aumentar 13 e vai para 143. E aí vem a análise que a gente tem que ter entre o inicial e o final. Eu entrei com 100 e ao final de todo o processo, independente da montanha-russa que ele faça de aumentos e descontos, eu tenho 143. Ou seja, eu ganhei R$43. Ou aumentou R$43. E aí o meu aumento percentual é o que aumentou em relação ao que eu tinha inicialmente. Isso vai dar, portanto, 43% de aumento, que é o gabarito já dado na nossa alternativa D. Tudo bem? Tranquilo? E se eu der um desconto de 43% nesse cara aqui, eu não volto para o original. A regra é clara, tá? Tomem muito cuidado com isso, que a regra é clara, beleza? E aí, para fechar, uma última questãozinha aqui para a gente fechar. Considerando que o número de acordos de processos judiciais esteja crescendo numa taxa constante de 10% ao mês, o número real de acordos em 2 meses será D. Ou seja, quando eu tenho 2 crescimentos de 10% sequentes, né? Será que é um aumento de 20? Já sabemos que não. Então, pode cortar. E também não é inferior a 20. É um pouquinho maior que 20. E um pouquinho maior que 20 vai ser 21%. E por que é 21%, gente? Porque eu vou partir de 100 acordos, vou aumentar isso em 10%. Ou seja, aumenta em 10. Vai para 110 acordos, que novamente, agora, aumenta 10% novamente. Quanto que é 10% de 110? Pega a vírgula, que está aqui, pula uma casa para a esquerda, vai dar 11 acordos a mais, indo para 121. Esse, para mim, é o jeito mais legal de fazer, é nesse ponto a ponto. Ainda mais se você puder supor que o inicial eram 100. E aí você vai ter 21 de crescimento. E quando você comparar o 21 com 100, você tem 21% de aumento. Tudo bem? Para a gente encerrar só uma dica, imagina um cenário em que ele deu algo que aumentou 10% em 2 meses e chegou em 121. Né? Então, tu tinha um valor X, que sofre um aumento de 10%, vira Y, que sofre outro aumento de 10% e vira 121. Para você chegar ao valor original e voltar à fita, não dá para aplicar um desconto sobre esse cara aqui de 10% e depois outro desconto. Não é assim. É entender que 2 aumentos de 10 correspondem a um aumento de 21%. Como? Ou multiplica 1,1 por 1,1 e chega em 1,21 e entende que isso aqui significa 121%. Ou seja, o 100% que eu tinha e 21% que eu ganhei, então isso vai ser o nosso aumento de 21%. Tá? Ou simplesmente, essa seria a maneira de entender. Tá? Ou cria uma situação fictícia que começou em R$100, aumentou 10, foi para 121, e você sabe que vai ter um aumento de 21%. Enfim, mas o importante é esse padrão aqui agora que a gente tem. Esse cara aqui é o meu 100%. E quando aumenta 21%, esse é o 121%. E num cenário em que eu tenho o final, tenho o aumento ou o desconto que foi dado, efetivo ou único, e quero o inicial, a regra de 3 está permitida. O 121 é 121%. Quem vai ser meu 100%? Aí você faz a regra de 3 simples e direta e vai achar aqui, obviamente, que o X é igual a R$100. Tudo bem? Então, num cenário que ele deu o final e quer o inicial após aumento ou desconto, ou aumentos e descontos, você tem que descobrir só quem é esse cara na fila do pão, percentualmente falando. Quem ele é? Se foi um aumento de 30%, ele é 130%. Se foi um aumento de 50%, ele é 150%. E aí você faz uma regra de 3, aí sim, autorizada por mim e muito válida. Beleza? E aí sim a gente vai trabalhar também com questões desse padrão nos exercícios de fixação. Pode ficar bem tranquilo, ok? Fechando então, gente, essa aulinha que fala aí de aumentos e descontos e também aumentos e descontos sucessivos.
Isso tudo para te dar uma base boa em porcentagem e também, se for necessário, na parte de matemática financeira. Me segue no Insta, @profdudan, bons estudos e até a próxima.